esse culto muito especial. Os homens, no feriado do dia 21, vou repetir, homens, 23? Então vamos lá, calma aí, em ordem cronológica. Dia 21 tem uma trilha com jovens. Ih, tá todo mundo morto. Vou dar outra chance. Dia 21 tem trilha com jovens. Mas você pergunta se você pode ir para a Tia Bia. É melhor você perguntar. Porque tem gente que não é brincadeira não, só Jesus. Dia 23 os homens. Meu Deus, aí pastor Evandro. Aí me quebra. Vou dar outra chance. Dia 23 os homens não vão estar na trilha. Vamos fazer uma trilha na PIB de Realengo. Nós vamos fazer bastante coisas aqui. Não fique preocupado, tá bom, irmão? Ninguém vai te explorar. Mas nós vamos procurar aqui de algumas coisas para serem feitas na igreja. A gente conta com a sua presença. Todo aquele que quiser vir será muito bem-vindo. Nós vamos passar para o nosso momento de dedicação de dízimos, de ofertas e de vidas. E eu sempre gosto de ressaltar uma coisa. Na teologia da prosperidade, erradamente tem sido ensinado que você dá para ser abençoado, como se fosse uma troca. Mas vamos ser sinceros, o que nós poderíamos dar a Deus que Ele ainda não tem? Não existe isso. Então, como que funciona? Vou pedir que coloque QR Code, já colocaram. Funciona como gratidão, como um culto, é uma forma de cultuar a Deus. Desde o Antigo Testamento funcionava assim, ninguém chega até Deus de mãos vazias, como era no Antigo Testamento. Você trazia um animal de acordo com as suas possibilidades, tinha de pombo até bezerros grandes. Outra característica talvez que se perdeu ao longo da igreja, a oferta não é para a igreja, a oferta não é para o pastor, a oferta é para Deus, por isso que ela é colocada no altar. Claro que a igreja tem a responsabilidade, a liderança de melhor forma de usufruir e de trabalhar esse recurso, mas a nossa oferta não é para as pessoas, a oferta é para Deus. Por que eu estou dizendo isso? No momento que no Antigo Testamento as pessoas traziam a oferta para o sacerdote, a partir daquele momento a responsabilidade não era mais da pessoa, a responsabilidade era do sacerdote. Se o sacerdote não lidasse bem com aquela oferta, vários textos mostram, eles pagavam muito caro por isso. Então, seja aqui em outro lugar, lembre-se disso, dízimos e ofertas é entregue a Deus, e a partir desse momento da sua entrega, você faz isso não por medo, não porque você está pagando, não é sobre isso, pelo contrário, é sobre gratidão e alegria. Se você puder ficar de pé no seu lugar, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, fique à vontade. Se você não trouxe, querido, você que nos visita, não sinta-se constrangido. É um entendimento que nós temos de abençoar a obra do Senhor. Enquanto o ministério vai estar louvando, nós vamos ter essa oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba fortaleza. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e glorioso, Leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e que me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o meu amor. Alegria, vida eterna e louvor.
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. É tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva que me sacia, que me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no meu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Tu és tremendo, maravilhoso, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte que me sacia, bem cristalina, que me sacia e que me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no meu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. O quê? Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Amém, irmãos? Caraca, quase que eu morri, fiquei ali enganando ali. Quase que eu morri. Vou chamar as crianças para sair do culto infantil nesse momento. Não sei quem são as professoras. Não? Está desligado ali, não? Eu vou pedir a Adriane, esposa do Rogério, que vem aqui orar pelas crianças, pelas professoras e pelo Ministério Infantil, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dessas crianças e também das professoras, ó Deus, que vão acompanhá-la até a sala. Que o Senhor, Deus, possa estar falando aos corações delas, ó Pai, através da Tua palavra, que as Tuas servas ali, ó Deus, possam estar ensinando, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração delas. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, trazidas ao Seu altar nessa noite. Que Tu esteja abençoando a vida, Senhor, daqueles que ofertaram e aqueles também que não puderam. Senhor, se tiver aqui alguém, ó Deus, que está desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego, Pai, para que eles possam muito em breve, ó Deus, estar ofertando. Muito obrigada por tudo. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa noite eu gostaria de falar exatamente sobre
o discípulo extraordinário. Pergunta: quem gostaria de ser um discípulo extraordinário? Quantas vezes você, assim como eu, já leu histórias de homens que nos inspiram e nos desafiam demais? Quem aqui já leu histórias como... Quem aqui já leu o livro Heróis da Fé? Alguém já leu o livro? Não o Heróis da Fé de Hebreus 11, mas o livro Heróis da Fé. Alguém já leu? Ao ler esse livro, a sensação que eu tenho é que eu não consigo nem entrar no céu. Ou se eu entrasse, chegou uma senhora, uma jovem senhora. Seu nome é? Simone. Seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Do lado da Michele, é a mãe dos bebês? Seja bem-vinda, tá bom? Seu nome? Winnie. Que nome bonito. Deus abençoe. Quando nós olhamos para a vida desses homens, a sensação que eu tenho é que nós não podemos nem estar no mesmo lugar do céu deles. Não sei se você já teve essa percepção. Eu olho para a vida de John Wesley, e eu durante muitos anos da minha vida fui metodista, a denominação metodista, uma das características muito fortes da denominação, porque eles vieram de John Wesley, é estudar a vida de John Wesley. E John Wesley, ele é uma figura emblemática na Inglaterra. Ele é um homem com uma característica muito própria, e principalmente na história do avivamento. Ele é um avivalista, e algumas características dele são incríveis, como andar a cavalo, fazer sermões, mas mais do que isso, oração. Existem homens que eu olho e eles são relatados que eles oravam 12 horas, ou até mais. E nos meus momentos de oração, a minha sensação é como esses homens faziam essas coisas. Como eles conseguiam isso, e isso não impede que a gente também possa fazer isso. Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, na Escócia, eu sempre esqueço o nome dele, é um homem que, uma história conta que ele, ao chegar num lugar para pregar, na primeira noite que ele vai pregar, ele faz um apelo e não vem ninguém. Perceba a decepção dele. Naquele dia, ele, ao final daquele culto, ele se ajoelha naquele lugar e começa uma oração ali, e ele não sai dali até o outro dia, no momento do segundo culto. Se eu não me engano, posso estar enganado em relação à história, mas ele ia pregar 3 dias. E ele fica ali, e as pessoas durante o dia preocupadas com ele, eles vão até lá. Pastor, você quer comer? E ele ficava chorando ali, horas, até o outro dia. E ele dizia: dá-me esse lugar, dê-me esse lugar. Perceba o coração desses homens. Quando eu vi o Daniel aqui, nesse momento especial dele, calhou muito com essa mensagem, porque o discípulo extraordinário não é algo tão fácil, ele precisa ser conquistado, existe um preço para isso. E como eu falei de manhã, é interessante porque quando nós falamos hoje de sucesso, a gente ouve e percebe muito a questão dos números. Lembra que eu falei de manhã? A gente olha para o Instagram de determinada pessoa e fala: nossa, ele tem 300 mil seguidores. Automaticamente a gente pensa em sucesso. 500 mil, 50 mil, como se isso fosse uma representação de sucesso. Ou como também se multidões o seguindo, também fosse expressão de sucesso. Não que isso também não seja sucesso, mas a principal característica, ser isso, é um problema para nós nos dias de hoje. Qual é a fórmula, então, para ser um discípulo extraordinário de Deus? Primeira que eu quero compartilhar com você: o discípulo extraordinário rende-se a Deus, exatamente como nós cantamos. Olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício, como, gente? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não há outra maneira de vivermos experiências incríveis se nós não nos rendermos a Deus. Nós cantamos, nós falamos, eu já me rendi a Deus. Nós, ao louvarmos, nós levantamos as mãos. Nós também, muitas pessoas aqui já aceitaram Jesus, já foram batizados, estão em departamentos ou até nos PGMs,
Mas a verdade é que a rendição vai muito além disso. Efésios 2:1 vai dizer: estávamos mortos em vosso delito e pecado, mas ele vos deu vida. Antigamente nós costumávamos viver segundo o príncipe da potestade do ar, mas agora não é mais sobre isso. A partir de agora, é fato, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Só que não há uma diferença perceptível entre o modo que eu estava morto e agora o modo que eu estou vivo. Essa semana, não sei se foi essa semana, mas explodiu uma polêmica de uma atriz, aonde ela causou um alvoroço na internet, porque, entre outras coisas, o que ela disse? Os cristãos desse tempo são as piores pessoas da humanidade. Mais ou menos isso a frase. E ela vai discorrendo sobre o assunto. Para quem não sabe, eu publiquei alguma coisa sobre isso, e eu fui lá nos comentários, e alguns comentários errada ela não está. Totalmente errada ela não está. Perceba que a percepção de algumas pessoas é de que os cristãos, de alguma forma, estão falhando. Por que isso acontece? Muitas pessoas têm restrições de se render a Deus, principalmente porque pensa que terá uma vida instável. Por quê? Rendição e medo viraram sinônimos. Rendição e medo vira sinônimo de instabilidade, assim como renúncia. Rendição e renúncia são muito parecidos, mas todas as vezes que a gente diz que tem que renunciar alguma coisa para Deus, a nossa mente trabalha com medo. Como assim eu tenho que renunciar a alguma coisa? Essa dúvida das intenções de Deus para conosco impede que a gente seja um discípulo extraordinário. Como eu posso fazer isso? E aí eu preciso contar para você, para que a gente possa entender uma pequena história, para ver se você vai entender isso. Vamos estudar isso, como que funciona isso. Vou dar um exemplo. Se nós aqui amanhã formos para um leilão de uma casa aqui em Realengo, e a casa é avaliada em 100 mil, tá bom? Um leilão. Mas pense que você pode pagar essa casa parcelado. Todo mundo vai para esse leilão. Ao chegar lá, o que acontece é que você, ao vistoriar a casa, antes de você dar os primeiros passos, você descobre um cômodo da casa, anéis de brilhantes, pedras preciosas, e você então percebe, você entende e descobre que aquelas pedras valem milhões de dólares. O que você faz? Você não conta para ninguém. Mas você não tem os 100 mil. Mas você tem bens para vender. Geralmente, o que um homem faria? Sairia rápido, porque o leilão ainda demora, vai vender tudo que você tem, abrir mão de tudo que você tem, arrecadar a maior fortuna possível, tudo que você puder, para que você faça o quê? Chegar lá e ganhar aquele leilão. Por que você faz isso? Por que você vai com tudo? Por que você arrisca tudo? Você entrega tudo? Por que você faz isso? Sabe por quê? Porque você sabe que vale muito mais aquilo que está lá do que aquilo que você tem. Jesus conta duas parábolas em Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tentando encontrar, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Percebe como é parecido? Jesus conta outra em Mateus 13. O reino dos céus também é semelhante como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou-a, porque ele sabia que era pérola de grande valor. Por que faz isso? Por quê? Você sente pena do homem que vendeu tudo e comprou a casa num leilão e ganhou aquelas pedras de milhões? Você sente pena dele? O que você sente? Eu sinto um pouco de inveja dele, porque se eu estivesse no lugar, tivesse percebido, de repente eu conseguiria. Você sente pena daqueles homens da parábola que vendem tudo para comprar a pérola de grande valor ou comprar o terreno que continha uma pérola? Provavelmente não. Por quê? Porque eles perderam alguma coisa? Eles não perderam nada. Pelo contrário, por que eles fizeram? Eles abriram mão de tudo que tinham para conseguir algo de maior valor. Renunciar e render-se a Cristo é isso.
Você abre mão de tudo que você tem para você conseguir algo de maior valor. Por que esses homens tão especiais da Bíblia e até nos dias de hoje, nós percebemos homens e mulheres que abrem mão de tudo, tudo, porque quando Deus pede, e a obediência, ela só é obediência quando ela é imediata, porque eles sabem um segredo que muitos de nós não sabemos: o que eu tenho não se compara a nada com aquilo que Deus ainda vai me dar. Então Deus pode pedir o seu emprego, Deus pode pedir o seu carro, Deus pode pedir alguma coisa que você é muito valoroso, pode pedir o seu bezerro de ouro, você sabia disso? Pode pedir algo que para você é muito especial, como Abraão: me dá seu único filho, seu filho a quem amas. Sabe o que Abraão entendeu? Se ele está me pedindo meu filho, ele vai me dar algo de um valor muito maior. Quando nós pensamos assim, aquilo que Deus nos pede não significa nada. Mas nosso pensamento é muito terreno. Então, se Deus pede meu trabalho, eu faço logo a conta: eu não vou ter mais o meu salário. Lembra do jovem rico? Como eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? Faz tudo que cumpre na lei. Resposta dele: eu faço tudo desde a adolescência. O texto de Marcos diz: Jesus o amou e disse: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. O que o texto diz que ele fez? Virou as costas e foi embora. Ele não queria trocar o que ele tinha por algo de maior valor, porque se ele ficasse no final da história, ele ouviria aquilo que Jesus disse para Pedro e os discípulos: todo aquele que abrir mão de pai, mãe, irmãos e das demais coisas dessa vida, receberá ainda nessa vida, ou 100 vezes mais, ou ainda na vida eterna, 100 vezes mais do que aquilo que ele recebeu aqui. Então, quando nós queremos ser discípulos extraordinários, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu não sei o que você precisa abrir mão, mas alguma coisa você precisa abrir mão para você ganhar mais em troca. Segunda, para se tornar um discípulo extraordinário, Romanos 8:32, abre aí, Romanos 8:32, vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a sua perspectiva sobre Deus? Você precisa mudar a sua perspectiva sobre Deus. Se a nossa maior dificuldade é nos render, sabe por quê? Vem de um fato simples: nós não entendemos a perspectiva de Deus. Nós não conseguimos entender aquele que deu o próprio filho, como ele não daria nada melhor para nós? Não tem lógica, nem na raciocínio humano. É isso que Paulo está dizendo em Romano. Quando nós olhamos pela perspectiva correta, percebemos que uma lógica muito fácil é entender que Deus, ele não é tirano, ele não exige submissão. Deus também não lida conosco como se nós fôssemos uma criancinha ciumenta. Deus não é uma criancinha ciumenta que faz birra quando não dão atenção a Ele. A gente acha que Deus fica chateado porque a gente não se rende. Deus continua sendo Deus. Quem perde somos nós. Deus também não é um político que fica recebendo oferta em troca de bênção, sabe? Como eu disse aqui no dízimo: eu vou ofertar e aí Deus vai me abençoar. Essa perspectiva é humana, não é a perspectiva divina. Como nós vivemos ainda na atmosfera humana, nós somos assim, no subconsciente, nós achamos que existem em Deus essas características, mas Deus não existe. Outra coisa, ele também não é um velhinho distante que aparece no Natal vestido de vermelho para poder dar as lembrancinhas. Também não é uma pessoa longe, distante, que está longe da sua criação, distante. Essa perspectiva é completamente errada. Na verdade, é claro que Ele é o Rei dos Reis, que se humilhou para nos dar salvação. Ele é um Deus amoroso que mandou o seu Filho para nós. Logo, Jesus, Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos. Quem tem filho aqui sabe como funciona. Filho, rapaz, tem uma cara... Né, Celina? Rapaz, filho tem uma característica de queimar a nossa língua.
A gente fala assim, quando eu tiver filho, você vai ver só. Porque o filho do outro sempre é mais fácil. O filho do outro corre. Aí, se fosse meu filho, ele não corria. O filho do outro chora. Se fosse meu filho, ele não chorava. Por que não dá uma chupeta para essa criança? Por que não dá uma mamadeira para essa criança? Porque cuidar do filho do outro é mais fácil. Quando você tem o seu filho, aí as coisas mudam. E vai mais além. A mãe que é mãe faz uma característica que é própria da mãe. Se tiver pouca comida, primeiro o filho come. Se sobrar, ela come. Se tiver uma banana e o filho está querendo a banana, a mãe vai lá, vou comer essa banana, só tem uma banana. Aí ela vai e o filho, mãe, eu quero banana. Rapaz, a mãe que é mãe, pode até tirar um pedaço, mas ela não vai comer aquela banana toda. O que ela vai fazer? Ela vai dividir a banana com o filho. Jesus disse isso, nós que somos ruins, não damos serpente para os nossos filhos, imagina nosso Pai Celestial. Você já imaginou, você pediu alguma coisa ao seu pai, você principalmente que é mãe ou pai, você acha que Deus vai lidar com você como uma criança birrenta? Pelo contrário, a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente fala de discipulado, e de Deus como nosso Pai, que nos discipula, nós temos que compreender que discipulado não tem a ver com nós criarmos bebês imaturos, e a igreja brasileira em algum momento se perdeu nisso. Nós pensamos que Deus se tornou como pai, e Ele é como pai, mas como se fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Porque a verdade é que nós também não gostamos de receber não, nem do nosso Pai, e também não gostamos de receber não do nosso Pai Celestial. Ele sim vai entender o que é bom e melhor. Seguir a Jesus não é um fardo, é um privilégio. E ter alguém que se importa ao ponto de dizer não, não é limitação, é proteção. Maturidade, gente, também vem com o castigo. Uma das formas que Deus tem de trabalhar em nós maturidade como Pai, é também nos colocar de castigo. Sabe por que eu tenho dificuldade de falar qualquer palavra esquisita hoje? Palavrão, não vou falar nem palavrão, qualquer palavra chula. Porque um dia eu falei uma palavra para o meu pai, ele falou, o quê? O que você falou? E eu falei, não foi nada não, pai, foi nada não. Falou sim, repete. Eu falei, não foi nada não. Pegou sabão, passou na mão, abre a boca, lavou a minha língua com sabão. Hoje em dia, talvez ninguém faça mais isso. Mas o castigo do meu pai transformou isso para mim em maturidade, pelo menos naquela área. O bebê não entende, gente, porque não pode botar o dedo na tomada. O bebê não entende. Assim como a criança não entende porque não pode comer chocolate na hora do almoço. Tem gente que às vezes fica argumentando com a criança, meu filho, é porque tem o triglicerídeo, aí tem a gordura trans, não é para você, a criança está com 2, 3 anos, sabe? A imaturidade, ou melhor, a maturidade vem com castigo. O castigo que eu digo não é bater, mas é com disciplina. O adolescente não entende porque não pode largar a escola para fazer o que ele quer. Porque qual é o sonho do adolescente? Não estudar mais. Eu já fui assim. Eu ainda questionava, falava assim, para que matemática? Gente, para que isso? Para que física? Para que esses negócios? Para ser sincero, hoje eu também me pergunto, tem coisa que eu estudei que eu não sei nem para quê. Mas largar a escola, a gente não pode. Devemos nos lembrar que quando Deus diz não, é o melhor para nós, mesmo que nós não compreendamos. Ele te ama, então confie. Confiar é uma base da renúncia, porque no momento que você renuncia, e você começa a entender que essa caminhada com Deus, na paternidade, não envolve fazer o que você quer, e sim aquilo que você precisa, isso você se torna um discípulo extraordinário. Vamos ser sinceros? E eu não vou esticar para passar para o último ponto.
Vou falar uma coisa dura aqui, mas é verdade. Às vezes, quando você quer ser um discípulo extraordinário, Deus precisa que a gente vá parar no hospital, sim. Porque, de repente, lá no hospital, Deus está precisando que a gente vá lá para pregar o evangelho dele, porque não tem ninguém para ir lá. A maturidade vai compreender de que até nesses momentos, Deus tem propósito para tudo. O imaturo, e a igreja muitas das vezes é imatura, e eu falo igreja, estou falando de mim, não a igreja, nós. Ela reclama de um Deus que faz com a gente aquilo que a gente diz que Ele poderia fazer. Eu me rendo, Senhor, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu acho que Deus olha e fala assim, tu tem certeza, meu filho? Você não está entendendo o que você está falando, porque nós somos imaturos como um bebê. Nós queremos meter a mão na tomada, nós ficamos chateados, mas Deus é Pai, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Para terminar, para nós nos tornarmos um discípulo extraordinário, João 12, 24 traz um ensinamento profundo. João 12, 24. Vamos todos ler juntos? Todos juntos? Em verdade... A vida cristã, querido, não é teoria, é prática. A teoria e a teologia é muito bom. As filosofias são importantes em alguns momentos. Mas sem rendição total ao Senhor, sem entrega total, nós vamos ter práticas vazias. Jesus nos alertou sobre isso, dizendo: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantas vezes nós não somos como os mestres da lei, gente? Vamos à igreja todos os domingos, frequentamos os grupos, os programas da igreja, até lemos a Bíblia de vez em quando, e até oramos. Mas a verdade é que nós nos mascaramos servindo, nos mascaramos achando que estamos resolvendo algumas questões, porque estar presente em ambiente cristão é muito importante, mas a gente não pode se enganar. Servir a Deus não é se entregar totalmente. Rendição é entrega, não é serviço. A pessoa pode se entregar completamente, mas de repente não fazer o serviço que a gente imagina que a pessoa fez. Vou ler para você que você entenda Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome realizamos tantos milagres. E eu direi claramente: nunca os conheci, afastem de mim, vós que praticam a iniquidade. O requisito para entrar no céu, gente, é um só: rendição ao Senhor. Rendição total ao Senhor. É isso que nós precisamos aprender. Requisito não é serviço, é identidade. Serviço é o cargo. Ah, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, eu faço isso ou faço aquilo. Mas quem você é em Cristo Jesus? Quem entra são os filhos, não são os trabalhadores. Todo filho é trabalhador, mas nem todo trabalhador é filho. Porque você pode trabalhar, mas você ainda não entendeu o que é ser filho. A verdade é que é muito fácil trabalhar na obra, até porque tem trabalho demais. Mas render o nosso coração totalmente a Deus já é outra questão. Há medo em nós. Todas as vezes que a gente pensa em rendição, em renúncia, dá medo, gente.
abrir espaço para coisas novas, para que o Espírito Santo toque em aspectos da nossa vida, mudar algumas questões, nos tirar da zona de conforto, não é fácil. Depende principalmente que a gente possa abrir o nosso coração. Discípulo, querido, é aquele que se submete, porque a gente tem confundido uma coisa: discipulado com algo que é muito parecido, que é aliado. As pessoas, às vezes, elas não estão mais preocupadas em discipular pessoas, mas ter aliados. Ah, é meu aliado, eu ando com ele, eu penso igual a ele, eu ando com ele, ó, então eu e você aqui. E existe uma característica muito diferente de aliado para discipulado. O discípulo se submete até o fim, custe o que custar, pedindo mestre ou não. A palavra Senhor é Kyrios, é meu mestre, meu amo. Servo é doulos, escravo. Escravo não tem vontade, escravo não tem desejo. Escravo faz o que o mestre manda, faz o que Jesus manda. Mas aliados, eles são totalmente diferentes. O aliado, ele só faz aquilo que ele entende, aquilo que ele quer. Se não for do jeito dele, não serve. Aliados fogem da correção, enquanto discípulos se submetem e são submissos à correção de Deus. Discípulos oram para pedir direção, enquanto aliados preferem seguir a sua própria direção. Para que orar? Eu já sei o que fazer. Precisamos repensar então, o que nós estamos criando, discípulos ou aliados? Discipulado não tem a ver com aliado, tem a ver com criar no outro aquilo que Deus deseja que ele seja. Quero concluir dizendo, Gálatas 2 diz assim: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Existem até outros caminhos, gente, mas os outros caminhos, eles não levam à salvação. O único caminho que leva à salvação é a rendição total e entrega total da sua vida a Cristo Jesus. Pergunta: qual é a sua decisão? Você decide ou não decide se render completamente a Jesus? Essa é uma decisão que precisa ser feita. Rendição completa a Jesus. Quero só reforçar aquilo que eu falei na ilustração. Na rendição total, não estou falando de medo daquilo que Deus vai fazer, mas a certeza de que o que Ele vai fazer é o melhor. Na decisão com Jesus, você abre mão de tudo, mas você recebe algo muito melhor. Na entrega de Jesus da sua vida, você entrega a sua morte, porque nós estamos mortos em Jesus e nós recebemos vida. Na decisão de uma entrega da nossa vida a Jesus, a verdade é, a gente recebe direção, mas não controle. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o que vai acontecer é o melhor. Vamos ser sinceros? Você também não sabe como vai ser essa semana. Para quem tem Jesus, sabe que o que vier, Deus estará conosco, seja nas dificuldades ou não. Mas para aquele que não tem a Jesus e não se rendeu completamente a Ele, existe uma incerteza. Como que será essa semana? O que eu digo para você nessa noite, talvez você ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus. Eu sei que dá medo, mas eu quero que você pense nessa perspectiva. Agora é a hora de você deixar tudo que você sabe, tudo que você tem, todo o seu passado, para você receber algo novo de Jesus, totalmente novo. Porque uma das coisas que mais nos impede de chegar a Deus também é o nosso passado. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, o pastor nem sabe o que eu fiz, querido.
A Bíblia diz que no momento que você entrega a sua vida, pede perdão dos seus pecados, Isaías diz assim, ó, eu jogo no mar do esquecimento. Tudo se faz novo, não é uma folha rabiscada, é uma folha totalmente nova. Não adianta você vir e cantar, levantar a sua mão, tudo isso é muito importante, mas o mais importante é você de fato render-se a Deus, entregar a sua vida totalmente a Jesus. Enquanto o Daniel vai estar louvando, eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Hoje Deus marcou encontro com você. Hoje Deus, mais uma vez, está de braços abertos para você. Ele vê você, Ele te enxerga, Ele sabe quem você é. Você não é mais um no meio da multidão. Você é a pessoa que Jesus quer encontrar nessa noite. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Você que decidiu render-se completamente a Cristo nessa noite e quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, não adie para o próximo domingo, sabe, para uma próxima celebração. O dia é hoje. Se você então está decidindo hoje tomar uma posição ao lado de Jesus, de repente voltar para a casa dele, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Amém. Deus te abençoe. Tem mais alguém nessa noite? Talvez. E agora eu também quero falar com você que é cristão. Quando a gente fala de rendição, talvez Deus, nesse tempo, está falando coisas bem específicas com você. E você tem medo. Ter medo não é o problema, é quando o medo paralisa que é o problema. E Deus fala coisas difíceis mesmo. Tem que fazer isso, tem que largar. São decisões difíceis. E você pesa. É normal isso, a gente coloca na balança. Mas Senhor, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, como vai ser minha vida? Como é que vai ser meu dinheiro? Como é que vai ser meu tempo? Mas a pérola de grande valor não tem preço, gente. O tesouro escondido no campo não tem valor, você tem que abrir mão de tudo. Para você receber algo novo, não tem outra saída, você precisa abrir mão de tudo. Se essa palavra falou no seu coração também, eu queria chamar, vem aqui na frente no nome de Jesus. Vou pedir que algum homem venha, o Raimundo, algum homem venha aqui para abraçar esse homem aqui. E se você também que é cristão, e nesse tempo Deus tem te pedido algumas coisas, Ele está falando com você de rendição, está falando com você sobre abrir mão. Há uns anos atrás tinha uma música do Toque no Altar que era incrível. Abro mão dos meus sonhos, abro mão. Olha, eu cantava tanto aquela música, eu chorava cantando aquela música.
Aí Deus começou a fazer, você está cantando? Então eu quero isso, eu quero aquilo. Você não tem noção como foi difícil abrir mão de algumas coisas. Mas ao longo do tempo, quanto mais eu abri uma mão, mais Deus me dava coisas novas. Hoje pela manhã eu estava conversando com o casal e Bia, e a gente disse assim, hoje a gente é milionário. Gente, eu me sinto um milionário. Porque eu já tive momentos na minha vida que a Poliana, ela queria leite, fralda, a gente não tinha dinheiro para comprar, gente. A gente já passou por algumas coisas. E a Bia contou hoje de manhã, eu estava segurando o choro e eu fiquei o dia todo pensando nisso, eu tinha esquecido disso. Nós levávamos a nossa filha, e aí numa lojinha de brinquedo, dávamos tipo assim para ela R$10 hoje, falava assim, ó, você só tem R$10. Você criança, viu criança? Ela pega o brinquedo e começava a gritar na loja assim, mamãe, dá pra levar isso aqui? Aí a Bia lá, minha filha, não precisa ficar gritando. A Poliana queria uma Barbie, gente. Toda menina queria uma Barbie. A gente comprou uma Barbie falsa pra Poliana e ela ficou toda boba. Ai, agora tem uma Barbie. Mas sabe quando Deus mudou a nossa história? Foi quando a gente começou a abrir mão daquilo que a gente não tinha, para conseguir, para ganhar aquilo que nós nem imaginávamos que nós íamos ganhar. Então o que eu posso fazer, além de pregar, é passar essa pequena experiência para você. Se Deus está te pedindo alguma coisa que para você é muito valoroso, mas se de fato é Ele que está pedindo, pode abrir mão, porque o que Ele vai te dar é muito, mas é muito melhor. Uma vez numa igreja, os homens, o departamento de homens, estavam pedindo R$5. Eu vou te falar, a minha vida se resumia a R$5. Não é que eu tinha R$5 no bolso, minha vida era R$5. E aqueles R$5 no bolso, Deus falou assim, dá os R$5. E eu falei, tá maluco, vou dar, eu só tenho R$5. Eu tinha que ir no outro dia para a cidade, tinha que fazer um monte de coisa. E Deus falou no meu coração assim, que R$5 vai resolver a sua vida? Experiência pessoal, irmão. Eu falei, R$5 vai resolver a sua vida? E eu falei, não, então dá. Engraçado que eu fui dar achando que eu estava fazendo uma coisa muito maravilhosa. O varão pegou o dinheiro e falou assim, tá bom. Quando eu falei, tá levando uns 5, eu não tenho nem noção que tá levando, como se eu estivesse fazendo a coisa. Irmãos, dias depois, meu irmão me ligou e falou assim, você tem uma autonomia de táxi. O prefeito está liberando, eu tinha direito, eu não sabia. Sabe quanto valia uma autonomia naquela época? R$300 mil. O prefeito só precisava assinar. Eu não sei que ele assinou por causa de mim. Porque logo depois ele assinou, mas não foi por causa de mim. Mas eu entendo que Deus queria me dar uma lição. Deus queria me abençoar, como abençoou tantas outras pessoas. Então, quando a gente fala de renúncia, das parábolas, entenda isso, que Jesus está querendo dizer, os caras venderam tudo, porque tem algo mais valoroso, e é uma vida com Cristo Jesus. Nós vamos orar, qual o seu nome, querido? Vamos orar, se você puder ficar de pé, levantar as mãos para cá. O Jorge está tomando nessa noite uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, amém, Jorge? Nós vamos orar pela vida do Jorge, reconciliando. Senhor, nessa noite, Deus, no nome de Jesus, Deus, a salvação e a alegria nos céus, quando o pecador se arrepende. E o Jorge, Deus, tomou uma decisão ao lado de Jesus nesse momento, de voltar para as casas do Senhor. Nós, como igreja reunidos, estendemos as mãos sobre a vida do Jorge, para abençoá-lo, para, Deus, pedir ao Senhor, cerca, Deus, com os seus anjos. Deus, nós não conhecemos ainda o Jorge, mas o Senhor o conhece antes dele ter nascido, sabe toda a sua história, Deus. E, Deus, o Senhor o ama, como ama cada um de nós. Nessa noite, Deus, o Senhor tinha um encontro marcado com o Jorge. Peço ao Senhor nesse momento, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para o Jorge seja liberado no nome de Jesus. Todas as vozes se calem, Deus.
Toda arma forjada pelo diabo seja repreendida no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. E declaramos nessa noite: o Jorge pertence ao Senhor. O Senhor recebe o Jorge nessa noite com amor, porque o Jorge, ó Deus, assim como cada um de nós, o Senhor morreu na cruz pelo Jorge. O Senhor pensava em nós, assim como pensava no Jorge. Ó Deus, talvez o Jorge seja o Jaqueu do dia de hoje. O Senhor olhou para ele, ó Deus. Obrigado pela vida dele. Nós, ó Deus, pedimos muito obrigado e pedimos ao Senhor, ó Deus, entra com providência na vida do Jorge. É a nossa oração como igreja nessa noite, no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Olha para lá, Jorge. Eu não te conheço, mas eu sei que às vezes a gente sente sozinho. Não é verdade? Dá uma sensação de sozinho. Mas eu quero te apresentar uma família. Essa aqui é a família PIB de Realengo. Então você não está mais sozinho. Talvez as lutas sejam grandes, assim como as nossas, mas você pode contar com a gente. Naquilo que for preciso, nós estaremos juntos, tá bom? Esse aqui é o Raimundo. Conhece o Raimundo? Ele não tem cabelo assim, mas gente boa. Amém? Eu vou pedir o Gabriel e o Raimundo para dar uma atenção para você, tá bom? Eles vão te levar ali pro gabinete ali para dar uma atenção para você. Você sabe cantar, você sabe tocar Abra mão dos teus sonhos? Quem sabe cantar? Abro mão dos seus... Quem sabe? Bota aí, varão, a letra aí que eu não lembro mais. Nós vamos cantar bem rápido, nós vamos orar para terminar. Vocês sabem tocar, gente? Vamos fazer um teste para ensinar eles? Vamos lá? Abro mão dos meus planos. Vai. Vocês não lembram não, gente? Por ti abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aqui tenho eu nos céus além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou
eu sou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar e sacrifício. E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Você que nos visita essa noite, Deus abençoe, tá? E que o irmão chegou depois, Deus abençoe sua vida também. Vamos orar, Pai, muito obrigado. E que essa música não se torne apenas canção dos nossos lábios, mas que seja uma verdade em nossa vida. Que a cada dia possamos nos lembrar de que abrir mão por Ti, Deus, é algo precioso, porque o Senhor, ó Deus, sempre tem algo melhor para nós. Nos ajuda, Deus, a olhar com os Seus olhos e ver, ó Deus, na Sua perspectiva e não da nossa. Abençoa-nos, ó Deus, essa semana, cada um que está aqui, aqueles que assistem em casa, nesse vídeo que está sendo gravado. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós e que os nossos desafios, ó Deus, se tornem testemunho, as nossas lutas se tornem vitórias a serem contadas. É o que eu te peço nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. A gente se vê lá na cantina com os salgados do seu André. Tem picolé hoje? Tem picolé, tá bom, gente? Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço aí em umas 200 pessoas. Desesperado de amor, Estou apaixonado. desesperado de amor.